seja o louvor ao que está assentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Amém, Senhor. O Senhor é o único digno de ser exaltado neste lugar, Pai.
participar. Sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluias. Você pode se assentar em nome de Jesus, amém? Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimentamos também aqueles que estão acompanhando essa transmissão, este culto, os que estão em casa, no trabalho, onde você estiver, receba o nosso abraço em nome de Jesus, amém? Vamos dizer juntos: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus.
Mais uma vez, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de Deus, amém? Ou ao Espírito Santo de Deus. Queridos, que alegria é podermos nos reunir para cultuar a Deus, amém? Cultuar a Deus. Somos, de fato, privilegiados, porque em muitos lugares as pessoas não podem se reunir para adorar a Deus. Só isso já seria um motivo muito grande para você agradecer a Deus, não é verdade? Para agradecer a Deus. Então nós estamos felizes por podermos cultuar ao nosso Deus, aquele que vive e reina para todo sempre. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Estamos em um culto ao Senhor. E esse momento aqui para nós, em que nós trazemos os nossos dízimos e trazemos as nossas ofertas, nós entendemos perfeitamente que isso também é culto ao Senhor. E por que muitas pessoas não entendem isso? Porque falta nelas alguns princípios bíblicos estabelecidos por Deus, para que ela possa entender o quão importante, o quão maravilhoso é ofertar a Deus, devolver o seu dízimo ao Senhor. E um dos princípios é esse que nós vamos ler aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Verso de número 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, mas por meio da fé ainda fala. Esse é um dos princípios do porquê aquele que crê em Deus e crê na sua palavra consegue ofertar, consegue dizimar com toda tranquilidade. É porque ele tem estabelecido nele o princípio da fé. Pela fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção de quem me sustenta, de quem cuida de mim, de quem cuida
da minha vida, da minha família, de quem cuida das minhas finanças, quem supre as minhas necessidades. Eu não tenho dúvida, eu creio que é Deus. É a fé. E é essa certeza, essa convicção, mesmo às vezes sem ver nada, sem vislumbrar nada, mas pela fé eu faço, pela fé eu entrego, pela fé eu devolvo. Não porque eu estou barganhando com Deus, Deus não faz isso não, tá? Eu vou trazer 50 para Deus me dar 5.000. Não faça. Se é essa a intenção, não venha, não devolva, não faça. A gente faz porque cremos que Ele já nos sustentou, já nos abençoou. Amém? Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício superior do que o Caim. Pela fé. Se você tem esse princípio estabelecido, bem estabelecido na sua vida, eu tenho certeza que você não terá nenhuma dificuldade daqui para frente de ofertar e de devolver aquilo que é de Deus. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Você que está aqui neste culto presencial, tem a oportunidade de vir até o altar, trazer a sua oferta, o seu dízimo. E você que está acompanhando esse culto, essa transmissão, você vai ver aí na sua tela aparecer o número da conta bancária da igreja, aonde você pode fazer a sua oferta, pode transferir o seu dízimo, ofertar na obra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Enquanto o Ministério do Louvor canta uma canção, você tem a liberdade de vir até o altar. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Abra sua Bíblia comigo em Salmos de número 103. Salmos de número 103. Amém? Versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Diga assim comigo: bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Amém? Que o Senhor nos abençoe neste culto que nós estamos prestando a Ele,
nós estamos adorando ao Senhor, prestando um culto a Deus, mas pela graça e pela misericórdia, através da palavra dEle, nós seremos abençoados. Quem crê aí, dá um amém aí. Você crê, irmão? Não esqueça de nenhum só de seus benefícios. Esse conselho do salmista, para não se esquecer daquilo que Deus faz na nossa vida, nós vamos encontrar este mesmo conselho em muitos textos da Bíblia, em épocas diferentes, em séculos diferentes. Este conselho, para não nos esquecermos daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é, quem Deus é, ele permeia toda a Escritura. E o salmista continua reforçando este conselho, apresentando a soberania de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, nos versículos seguintes. Acompanhe comigo a leitura. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Eu vou ler o texto e você preste atenção, e se você quiser dar glória a Deus enquanto eu estiver lendo, pode dar, porque é maravilhoso este salmo. Ele diz assim: é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, é Ele quem cura todas as suas enfermidades, é Ele quem da cova redime a sua vida, é Ele que coroa você de graça e misericórdia, é Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés. Troque um pouquinho, vamos fazer esse exercício. Ele fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, mas quantos caminhos dele ele fez conhecido a você? Ele fez os seus caminhos conhecidos ao João Henrique, a Carla, ao Felipe, ao Douglas, a Cone. Ele fez conhecido os seus caminhos a você. O que seria de nós? Em quais caminhos nós estaríamos agora? Talvez caminhos tortuosos, caminhos malignos, caminhos perdidos, se Ele não mostrasse o caminho a cada um de nós. Se Ele não mostrasse os seus caminhos, como Ele fez com Moisés, Ele faz com todo aquele que nele crê. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se
e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Imagina só se Deus nos tratasse conforme os nossos pecados. Há uma grande possibilidade, ou haveria uma grande possibilidade de nenhum de nós estarmos aqui. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos tratou segundo a sua misericórdia, segundo a sua graça. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Glória a Deus por isso. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. É misericórdia para com os que o temem. A misericórdia dele não é para qualquer um. A misericórdia dele é para aqueles que o temem. Versículo 12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Ao versículo 13, que coisa mais linda, gente. Como um pai se compadece de seus filhos, assim é o Senhor que se compadece dos que o temem. Versículo 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Por isso, por essa razão, que nós não podemos jamais nos esquecermos de quem Ele é e do que nós somos. Ele é o Deus que perdoa. Ele é o Deus que derrama misericórdia. Ele é o Deus que salva. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que santifica. Ele é o Deus que levanta a gente do montouro. Ele é o Deus que transforma qualquer situação. E nós somos pó. E o fato da Bíblia nos ensinar este princípio de não nos esquecermos jamais de quem Ele é e do que Ele faz, de como Ele age. O fato disso é para nós nos lembrarmos de quem também nós somos. Nada sem Ele. Nada sem a sua graça, sem a sua misericórdia, não somos nada. E esse princípio, ele é tão importante que, como eu já disse, em várias passagens bíblicas, você vai encontrar esse princípio. Por quê? Porque Deus leva isso muito a sério. Deus leva isso muito a sério, daqueles que se lembram dele ou daqueles que se esquecem dele. Pastor, mas tem como se esquecer de Deus? Tem, porque se não tivesse, não haveria tantos pedidos, tantos conselhos, tantos versículos pedindo para a gente se lembrar disso. Não se esqueça. Não se esqueça, não se esqueça. Isso é tão importante e Deus leva isso tão a sério, mas tão a sério, esses alertas para não nos esquecermos dele, que aos Hebreus, logo após Moisés fazer a revisão dos estatutos e dos mandamentos que Deus ordenou ao seu povo, logo depois que eles saíram do Egito, estavam entrando na terra prometida, Deus estabeleceu ali os mandamentos, Deus estabeleceu ali os seus princípios, as suas leis, e ele disse: olha, lembra-te de que fostes escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus,
te tirou de lá com mão forte. Lembra-te de quem você era e do que você é. Lembra-te que você só é o que é hoje porque Deus um dia olhou para você. Porque Deus um dia te tirou da onde você estava e te abriu portas, te deu a salvação. Ou Deus olhou para você e você teve graça aos olhos de Deus, e Deus achou isso bom e te tirou da onde você estava. Mas nunca se esqueça disso, porque nós temos uma rápida e fácil tendência de nos esquecermos do que Deus já fez por nós. É só parar para refletirmos, recapitularmos a saída do Egito até a terra prometida, para ver que neste percurso, por vários momentos, o povo se esqueceu do que Deus tinha feito. Mesmo contemplando milagres diários, mesmo contemplando milagres sobrenaturais, o povo se esqueceu dele, voltou as suas costas para ele. E isso é um risco nos dias de hoje, irmão, porque as coisas continuam acontecendo da mesma forma. Muitos não estão se lembrando do que Deus já fez e estão cobrando Deus por aquilo que ele não fez. E talvez nem faça. E talvez nem faça. Talvez nem Deus. Talvez Deus não faça aquilo que você está clamando hoje, pedindo hoje. Mas mesmo se Deus não fizer mais nada por você, você não tem uma vírgula de direito de cobrar Deus. O que você tem que fazer é glorificá-lo pelo que ele já fez, pelo que ele é. Dá uma recapitulada aí na sua vida. Você que está acompanhando essa transmissão, dá uma recapitulada aí na sua vida. Talvez você está reclamando por algo que Deus não está fazendo agora, mas olha o que Deus já fez por você. Alguns de nós aqui, meu irmão, era acabadão, destruído, caiu do caminhão de mudança, todo arrebentado, e olha para você hoje. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você consegue glorificá-lo nesse momento pelo que Ele é, pelo que Ele já fez. Você consegue adorá-lo somente por isso, pelo que Ele já fez. Talvez você não esteja contente o suficiente, porque você olha e diz: olha, Deus não está fazendo nada, Deus me esqueceu, Deus não olha para mim. Meu irmão, você está vivo, isso já é um milagre. Olha o que Deus fez. Alguns de nós vai começar a lembrar de lutas desde a infância, e olha onde nós estamos aqui em pé, glorificando o nome do Senhor, porque Ele é poderoso. E Ele já fez muitas maravilhas na nossa vida. Então pare de reclamar, meu irmão. Pare de se queixar. Glorifique-o pelo que Ele já fez. Ah, pastor, mas eu estou tão frustrado porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu queria. Acho que Deus me abandonou. Meu irmão, é você que não está se lembrando do que Ele já fez. Quantos de nós Deus já livrou da morte?
Quantos de nós estávamos sem eira e sem beira, como diz o ditado? Quantos de nós estávamos assim? E Deus leva isso tão a sério. Olha, Ele diz assim, ó: tenham o cuidado, Deuteronômio capítulo 6, versículo 12. Tenham o cuidado de não se esquecer o Senhor, que os tirou do Egito, da casa de servidão. Cuidem disso, ensinem aos seus filhos isso. Contem para eles o que eu fiz no Egito, o que eu fiz no deserto, como eu tirei vocês da escravidão e transportei vocês para uma terra que mana leite e mel. Conte para os seus filhos o que eu já fiz. Você sabia que tem crianças, filhos, que não querem vir à igreja de tanta reclamação dos pais com relação a Deus? Só se queixa do momento presente. Aí a criança vai ouvindo aquilo, vai ouvindo aquilo. Meu irmão, eu não quero um Deus desse que meu pai vive reclamando da vida. Minha mãe vive reclamando da vida. Que Deus é esse que não faz nada por nós, quando nós deveríamos sentar com os nossos filhos e dizer: olha o que Deus já fez. Olha como Ele cuidou de Abraão, de Isaac, de Jacó. Senta aqui, filho, vamos ler a Bíblia. Olha o que Deus já fez no decorrer da história. Olha, deixa eu contar uma história para você, igual eu conto para o Isaac e para o Israel. A mamãe não tinha condições de engravidar, filho, mas Deus nos abençoou e vocês vieram. Ah, como Deus é bom! Quantas pessoas foram desenganadas pelos médicos no passado e hoje tem uma vida para viver, mas vivem se queixando, lamuriando, lamentando. Meu Deus, tem misericórdia de nós, meus irmãos. E toda a história da humanidade, em toda a Bíblia, você vai ver esse conselho lá na frente. Séculos depois de Moisés, vem Salomão dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não se esqueça dele não. Não se esqueça dele não. Não se esqueça dele, não. Lembra-se do seu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias difíceis. Horrenda coisa é passar por dias difíceis e não ter um Deus todo-poderoso para se lembrar do que Ele já fez. Porque se lembrar do que Deus já fez, me traz esperança no presente. Eu continuo crendo, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é eternamente. Eu creio, meus olhos não estão vendo, mas se Ele fez lá, eu sei que Ele pode fazer aqui. E se Ele não fizer, eu continuo adorando aquele que já fez. Eu continuo adorando aquele que já fez o maior dos milagres acontecer na minha vida, a salvação. Eu estava perdido, mas Ele já entregou o seu Filho para morrer por mim. Lá no livro de Judas, não Iscariotes, Judas, irmão de Tiago, servo de Jesus, lá pertinho de Apocalipse já. Olha só, quanto tempo depois. Judas vai dizer assim, vai fazer a mesma menção da importância de nós nos lembrarmos o que Deus fez e quem Deus é. Deixa eu dizer um negócio para você. Eu lancei para alguns irmãos aí um desafio de comentar um vídeo que eu mandei. Se alguém se encontrar com você hoje e se esquecer de tudo o que você já fez por ela no passado, qual que é a sua reação?
a maioria que me mandou a resposta, dizem que se sentiriam frustrados, tristes, chateados. Maioria. Poucas, mas muito poucas mesmo, disseram que relevariam. Vou relevar, pastor, vou perdoar. E a gente faz isso para nós ficarmos bem conosco. Eu perdoo o Bruno, não é para o Bruno ficar bem. Eu perdoo o Bruno porque eu preciso ficar bem. Quem está entendendo? Por isso você precisa liberar perdão. Porque às vezes a parte que te ofendeu está lá, vivendo a vida tranquila, e você está aí, chateado, triste, magoado. É você que está doente. Então eu libero perdão sobre a vida da Cris, é para eu ficar bem. É para eu voltar minha conexão com Deus. É para eu estar bem aqui, ó. Mas, irmãos, cá entre nós, a ingratidão é um sentimento que é difícil de lidar. É muito difícil de lidar. E o fato também de Deus sempre levantar pessoas para nos lembrarmos que não devemos nos esquecer dele, é justamente para nós não sermos ingratos com ele. E tem muita gente sendo ingrato com Deus, porque já se esqueceu de quem ele é e do que ele fez. E Judas vai lembrar isso lá nos versículos 3 e 5. E ele vai dizer assim: amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em libertinagem. Quem se esquece de Deus, começa a transformar aquilo que é de Deus em libertinagem. Perde-se o valor. Começaram a transformar em libertinagem e negaram a Jesus Cristo, o nosso único e soberano Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los. Diga assim comigo: quero lembrá-los. Olha para quem está do seu lado e diga assim: eu quero lembrar você de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram nele. Preste atenção. Você serve a um Deus que detesta quando nós nos esquecemos dele. Quero lembrar a vocês isso, de que o Senhor libertou um povo. Quero lembrar a vocês que ele é libertador, que ele é gracioso, que ele é amor, que ele é graça, que ele é misericórdia, mas que também é justiça, que também é fogo consumidor, que também destrói aqueles que não creem nele, aqueles que se esquecem dele. Então
Veja, é um sentimento que mexe com o coração de Deus. Imagine se não vai mexer com nós, se não irá mexer com nós. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus amigos, minhas amigas, povo de Deus que nos ouve, não se esqueça de quem Deus é, e não se esqueça do que Ele já fez. Se Ele irá fazer, depende dEle, mas se Ele não fizer, você com certeza tem motivos o suficiente para continuar adorando a Ele pelos séculos dos séculos. E quando a gente se esquece dEle, quando a gente se esquece de seus feitos, o salmista vai nos mostrar algumas consequências disso. Porque se esquecer de Deus tem consequência. Se esquecer daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele é, traz consequências para a gente. Traz ingratidão ao nosso coração. E ele vai escrever isso no Salmo 106. Abra aí sua Bíblia no Salmo 106. E eu quero compartilhar com vocês rapidamente algumas consequências de quando nós nos esquecemos de Deus e dos seus feitos. Salmo de número 106. A partir do verso 7, o salmista vai continuar usando como base, como exemplo, aquilo que Deus fez no Egito. E no verso 7 ele vai dizer assim: nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas, e não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Quando nós não nos lembramos de que Deus é misericordioso, dificilmente eu vou conseguir agir com misericórdia sobre a vida de alguém. Muitos de nós não estamos tendo misericórdia de muitas pessoas porque nós esquecemos do quão Deus já foi misericordioso conosco, do quão Deus já perdoou você. Ah, eu não perdoo, mas olha o quanto que Deus já te perdoou. Então você já se esqueceu do que Deus fez, por isso você não está conseguindo fazer. Então lembre do que Deus fez. Quem pode dar um amém aí? Então veja, nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes. Porque quem se esquece do que Deus já fez, começa a se rebelar contra Deus. Começa a se levantar contra as coisas que são de Deus. Foram rebeldes junto ao Mar Vermelho. Olha Deus entrando com a graça de novo, com a misericórdia. Mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho, e ele secou. Ele os fez passar pelos abismos. Meus irmãos, quantas coisas Deus fez pelo povo. Ele os fez passar pelos abismos, como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava,
e os resgatou do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, e nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e até cantaram louvor. Ah, meu Deus, como é bom, né? É assim que a gente faz quando a gente recebe um milagre. Pastor, glória a Deus, eu quero louvar a Deus. Deus me deu condições de comprar uma casa. Oh, glória! Mas passa um tempo, começa a reclamar da goteira que apareceu na casa. Já começa a amaldiçoar a casa porque o sol está batendo no lugar errado na hora errada. Ah, Deus falou agora, hein? Senti. Só pela reação. Ah, Deus me deu uma casa, mas agora mudou um vizinho incrédulo, terrível, e você começa a murmurar até do bairro onde você mora. É porque você já se esqueceu de que um dia você foi um vizinho terrível também, mas Deus resgatou você. Você se esqueceu que você já deu trabalho para vizinho. Botava aquelas músicas do diabo lá no 12. Você se esqueceu do que Deus fez. E agora você não tem força nem para levar o evangelho para o vizinho, na esperança de que Deus faça nele o que ele fez em você um dia. Cantaram, Deus nos livrou, oh glória! Mas logo, porém, se esqueceram das obras de Deus. Verso 13 do capítulo 106 de Salmos. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus. Então, não esperaram pelos desígnios do Senhor. Tornam-se rebelde. Quem se esquece de Deus, torna-se rebelde, rebela-se contra Deus. Quem se esquece de Deus, segundo o texto que nós lemos aqui, versículo 13, perdem a paciência e por isso não esperam o agir de Deus novamente. Quantos de nós que servimos a Deus estamos sem paciência, porque já nos esquecemos do que Ele fez? Olha aqui, ó. Cantaram a Deus porque Deus os atravessou pelo mar, mas logo depois se esqueceram do que Deus fez. E já não tem mais paciência, já se tornaram rebeldes. E aí o versículo 14 vai dizer que eles começaram a cobiçar de novo o mundo, porque quem se esquece de Deus e do que Deus já fez, começa a desejar as coisas do mundo de novo. Vou tomar só mais uma de novo. Vou fumar só mais um de novo. Se esquece do que Deus já fez. Começa a cobiçar as coisas do mundo novamente. Ah, Deus nos atravessou o mar, mas nós nos esquecemos. Então vamos voltar para o Egito, que lá pelo menos nós tínhamos peixe, nós tínhamos pepino, nós tínhamos cebola, nós tínhamos alho. Vamos voltar para o Egito. Quem se esquece do que Deus já fez, começa a desejar no seu coração ardentemente aquilo que o diabo já fez.
versículo 16. Tiveram inveja de Moisés. Olha o que se esquecer de Deus provoca na vida de um povo, na vida de um homem, na vida de uma mulher. Começaram a cobiçar aquilo que não era seu. Aqui no versículo 16 desse capítulo 106, está falando de Corá, Datã e Abirão, que começaram a invejar, porque se esqueceram de Deus, o sacerdócio de Moisés. Se esqueceram quem era Deus. Se esqueceram que foi Deus que deu o sacerdócio a Moisés. É Moisés o cara. Aí eles se rebelam, porque eles não se lembram mais que Deus também é fogo consumidor, que Deus também destrói aqueles que não creem nele, como nós acabamos de ler. E eles começam a fomentar no meio do povo. Ora, todos nós aqui somos santos, todos nós aqui somos chamados por Deus. Se Deus fala com Moisés, vai falar conosco também. Se Deus usa o pastor, vai me usar também. Deus usa quem Ele quer. Mas a unção, Ele derrama sobre quem Ele quer. Aí o que acontece com Corá, Datã e Abirão? São mortos por Deus. Porque quando a gente se esquece de Deus, a gente começa a cobiçar aquilo que não é para nós. Quando a gente se esquece de Deus, a gente começa a cobiçar aquilo que não é para nós. Eu começo a cobiçar o carro que o irmão tem, a casa que o irmão tem, ou o emprego que o irmão tem. Tem coisa que não é para nós. Quem está entendendo? Agora, quem se lembra de Deus, sabe que Deus vai sustentar e vai cuidar de você em todos os momentos, em todas as áreas, aquilo que é para você. Aquilo que Deus tem para você, pode não ser o que Deus tenha para mim. Aquilo que Deus tem para mim, pode não ser o que Deus tem para você. Agora, quando a gente se esquece de quem Deus é, de como Deus trabalha, do que Ele faz, a gente começa a desejar e cobiçar aquilo que não é nosso. Versículo 19 ao 21, olha aí, ó. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo de metal fundido, e assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Meu Deus do céu, meu Deus, trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas. Quem se esquece de Deus, começa a levantar ídolos no lugar de Deus. E quando se fala em ídolos no lugar de Deus, nós não estamos falando só de imagens, de escultura, na forma do que você imaginar aí, até de um bezerro que come capim. Nós estamos falando de coisas que começam a ocupar o lugar que é de Deus no seu coração, na sua vida. Quando você se esquece de Deus, você dá lugar para ídolos. Você começa a levantar coisas, ou pessoas,
ou situações que começam a ocupar o lugar que deveria ser de Deus na sua vida. De Deus. Porque se esqueceram do que Deus faz e de quem Deus é. Versículo 24. Olha outra coisa que acontece aí. Estou falando sobre consequências de quem se esquece de Deus e de seus feitos. Olha o que acontece, versículo 24. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. Começaram a desprezar. Quem não se lembra de quem Deus é, quem se esquece do que Deus já fez, começa a desprezar a bênção de Deus e não dá crédito na palavra de Deus. Começa a desprezar. Você quer ver um exemplo que eu vou te dar? Muito real e muito contemporâneo. Quantos que você conhece, ou talvez você mesmo já fez isso, e se você continua ainda fazendo, essa reunião é para que você peça perdão para Deus também e saia daqui transformado, transformada, amém? Mas quantos de nós, quando subimos no altar do casamento, falávamos para os quatro cantos da bênção que Deus estava fazendo e me dando na vida? Pois bem, passaram-se alguns anos, e como que você está tratando essa bênção? Porque em muitos casos, estão desprezando aquilo que um dia, eles mesmos falaram, que era a bênção de Deus para a sua vida. Porque quem se esquece do que Deus fez, começa a desprezar aquilo que Deus já deu. Você consegue entender quanto isso é sério? O quanto se esquecer daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez, vai acarretar complicações na nossa vida? Isso é sério, gente. Isso é sério. Olha o que diz o texto. Também desprezaram a terra. A terra que mana leite e mel, a terra aprazível, a terra do milagre, a terra da bênção. Começaram a desprezar, porque se esqueceram do que Deus já havia feito. Esqueceram. Sabe? E começaram a não dar crédito mais na palavra do Senhor. Porque se já se esqueceu do que Deus fez, como que vai dar crédito na palavra? E isso, irmãos, não dar crédito à sua palavra, é uma falha terrível, com um custo muito alto. Muito alto. Não permita que isso aconteça ou continue acontecendo na sua vida. Amém, meu povo? Amém, meus irmãos? Eu quero finalizar aqui as consequências na vida de quem se esquece dos feitos de Deus e de quem Ele é, que é um pecado terrível que começa a fazer parte da vida de quem se esquece de Deus. E esse pecado que eu vou falar aqui agora, foi um dos que mexeu muito com a ira de Deus.
dia, o nosso querido pastor Oswaldo estava pregando uma mensagem, e ele intitulou a 11ª praga. Porque isso que nós vamos falar agora é uma praga. E ela está espalhada, contaminando a vida de muitos. Versículo de número 25. Pelo contrário, murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz de Deus. Desprezaram a terra, não deram crédito à palavra, se esqueceram de Deus, e por conta disso começaram a murmurar em suas tendas. Porque é uma característica do murmurador, ele se esconde para murmurar. E murmura da igreja, e murmura do governo, e murmura do pastor, e murmura do parente, e murmura do vizinho, e murmura da situação. Vai se tornando um reclamão, uma reclamona chata, insuportável, porque se esqueceram de Deus, se esqueceram de quem Deus é e do que Deus faz, e aí começa a falar mal e murmurar de tudo e de todos. A murmuração é uma praga que precisa ser extirpada da nossa vida. Quem pode dar um amém por isso? Um glória a Deus por isso. O murmurador, se esqueceram de Deus e do que Ele fez, e começou a cometer o terrível pecado da murmuração. E quem tem tempo para ficar murmurando, não tem tempo para ouvir a voz de Deus. Guarda isso, escreve isso, coloca como frase de efeito no seu Facebook, no seu Instagram, e coloca direitos autorais, pastor João Henrique, baseado na Bíblia. Coloca a Bíblia como base mesmo. Porque presta atenção no versículo. Começaram a murmurar em suas tendas e não ouviram a voz do Senhor, porque o murmurador não tem tempo para ouvir o que Deus está falando. Quem tem tempo para ficar murmurando, não tem tempo para ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Tem muitas pessoas falando assim: pastor, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Eu conto ou você conta? Eu falo ou você fala? Tem 2 motivos para você não ouvir a voz de Deus, pelo menos. Primeiro, se Deus não quiser falar mesmo. Ele é Deus, Ele fala se Ele quiser. Amém ou não amém? Agora, se Deus quer falar, meu irmão, com você, Ele vai falar. E se Ele quer falar com você, obviamente Ele quer que você. Agora, se Ele está falando e você não está ouvindo, será que não é porque você anda murmurando demais? Será que é porque você anda murmurando demais do seu casamento, que você não está conseguindo ouvir o que Deus tem para ele? Será que é porque você anda murmurando demais do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, que você não está conseguindo ouvir o que Deus tem para você?
Será que é porque você anda murmurando demais sobre a sua condição financeira, que você não está conseguindo ouvir o que Deus tem para você? Porque enquanto eles estavam na tenda murmurando, eles não tinham tempo para ouvir a voz de Deus. Pare de murmurar em nome de Jesus. Feche os seus olhos e comece a ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala. Ele não é como as estátuas ou como esse bezerro que fizeram, que come capim, que tem boca mas não fala, que tem olho mas não vê, que tem ouvido mas não escuta, que tem mãos mas não apalpam. Ele não é como esses deuses. Ele é um Deus que fala. Ele é um Deus que fala. Ele é um Deus que fala. E se Deus está falando, não endureça o seu coração. Ouça a voz de Deus. Pare de murmurar, para que você possa ouvir o que Deus está falando. Porque o murmurador não tem tempo para ouvir Deus. Ele está gastando esse tempo murmurando. Fala mal daqui, fala mal dali, reclama daqui, reclama dali, reclama da igreja, reclama disso, reclama do ar-condicionado, reclama, e murmura, e não tem tempo para ouvir a voz de Deus. Mas graças a Deus que Deus é misericordioso. Amém, igreja? Graças a Deus que Deus é misericordioso. E eu quero encerrar lembrando isso a você. Lembrando isso a você. Olha o versículo 44 do Salmo 106. Ó, agora para você refrigerar a sua alma. Quem sabe você está pensando assim: mas Deus me bateu tanto nessa mensagem. Deus falou tanto nessa mensagem. Agora vai uma palavra de refrigério para você. Apesar de tudo que esse povo fez, apesar de tudo que nós fazemos de ruim, de errado, de não crermos mais, de não lembrarmos mais o que Deus fez, olha o que diz o texto, verso 44, mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor, aleluia. Uma coisa boa e uma coisa ruim deste versículo para você. Uma lição boa e uma lição que é boa também, mas não precisa chegar a este ponto, tá? Tudo o que eles fizeram, se esqueceram de Deus, se rebelaram contra Deus porque se esqueceram de Deus, deixaram de ouvir a voz de Deus porque se esqueceram de Deus, deixaram de ouvir as escrituras, não deram crédito mais às leis do Senhor porque se esqueceram de Deus, começaram a cobiçar o mundo de novo porque se esqueceram de tudo isso que nós vimos que acontece com aqueles que se esquecem de Deus. Tudo isso vai levar você a um estágio de angústia. De angústia. Eles precisaram chegar no estágio de angústia para se lembrarem de Deus novamente. Eu espero que você nunca chegue nesse estágio. Amém? Que você continue todos os dias, em todos os tempos, se lembrando do Deus maravilhoso que você serve. E quando você se lembra do Deus maravilhoso que você serve, do que Ele já fez e do que Ele pode fazer, você não tem tempo para ficar perdendo com lamentação, murmuração. Você não tem tempo. Porque você sabe em quem você tem crido. Eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu peço, daquilo que eu penso. Ele é poderoso. Mas tem gente que vai chegar na angústia
Mas é lá naquele momento de angústia, de dor, de aflição, que você vai se lembrar novamente de Deus. E vai clamar a Deus. E Deus vai te ouvir. Mas não espere chegar lá não. Amém, povo de Deus? Não espere chegar lá não. Mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Clamor por misericórdia, clamor de arrependimento, clamor por uma renovação de aliança com Deus, clamor de um conserto. São esses clamores que nós temos que levantar em nossos dias. Clamor por perdão a Deus. Perdoa-nos, Senhor. Eu quero refazer a minha aliança contigo. Perdoa-me, Senhor, porque um dia eu murmurei, porque eu era assim, mas agora eu não quero mais. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Então Deus olhou para eles e ouviu o seu clamor. E lembrou-se a favor deles e de sua aliança. E se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. E fez também com eles, ou fez também com que deles tivesse compaixão todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor, gritavam eles. Salva-nos, Senhor, nós nos arrependemos, essa angústia está nos matando. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos novamente dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. A restauração vai acontecer para que você volte a glorificar o nome de Deus. Aleluia. Tem pessoas que estão precisando justamente disso nesse momento, de um conserto com Deus, de um refazer de alianças com Deus, de um reconstruir de altares a Deus. Que Deus nos abençoe com essa palavra. E que você que me ouve, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, jamais, jamais se esqueça de quem Deus é. Ensine isso aos seus filhos. Pregue isso aos seus amigos. Pregue isso aos seus parentes. Deus é poderoso. Deus é poderoso, criador e sustentador de todas as coisas. Podemos estar passando um período difícil, podemos estar passando uma crise sem precedentes, podemos estar passando dias terríveis, mas o nosso Deus é poderoso. E a sua palavra nos mostra o quão Ele é assim, poderoso, amoroso, gracioso, e pode nos tirar dessa. Agora, não deixe de se lembrar do que Ele é, de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele faz e do que Ele pode fazer pela sua vida, em sua vida, na sua vida, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Você que está acompanhando essa transmissão, tire esse momento também para você orar a Deus. Talvez você precise pedir perdão para Ele nessa hora. Talvez essa palavra, talvez não, eu tenho certeza que essa palavra falou muito ao seu coração. Peça perdão a Ele, conserte as coisas com Ele, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E viva o melhor que Deus tem para você nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Quão terrível é, Senhor, se esquecer daquilo que o Senhor já fez. Quão terrível é esquecer daquilo que o Senhor é. Por isso, Pai, nós pedimos ao Senhor
Nos ajude, Senhor, a lembrarmos todos os dias, todos os momentos, do quão grande o Senhor é, do Deus único que o Senhor é, do Deus todo-poderoso que o Senhor é, Deus que abre mar, Deus que acalma a tempestade, oh aleluia, Deus que faz cego enxergar, Deus que faz mudo falar, o Deus que faz o coxo andar, o Deus que faz o maná descer do céu. Poderoso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus, o Deus que é o médico dos médicos, o Deus que é o Deus da provisão, oh, o Deus que faz o impossível, esse é o nosso Deus. Louvado seja o Senhor pelo que o Senhor já fez, adorado seja o Senhor pelo que o Senhor já fez, e glorificado seja o Senhor por aquilo que o Senhor está fazendo na vida dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Glorificado seja o Senhor por aquilo que o Senhor vai fazer ainda na nossa vida, vai fazer nessa cidade, vai fazer nesta nação, aleluia. Glorificado e exaltado é o Senhor que faz o impossível acontecer, que transforma mentes, que transforma coração, que libera perdão, que libera misericórdia, que restaura aliança. Talvez você que está ouvindo essa mensagem precisa refazer a sua aliança com Deus, se reconciliar com Deus, voltar para os caminhos do Senhor, ou entregar a sua vida a Ele. Ele é poderoso para te perdoar, Ele é poderoso para apagar todos os seus pecados e fazer você recomeçar uma vida nova, uma vida transformada. Eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo e se faz novo na vida daqueles que acreditam e que se lembram de quem é Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua vida em nós. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pela restauração. Obrigado, Senhor, pela salvação, pela libertação, em nome de Jesus. Gratidão ao Senhor, Pai. Gratidão ao Senhor, sempre, sempre. Gratidão ao Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja contigo, meu irmão, seja contigo, minha irmã, seja com toda a sua família, seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Quem crê, dá um amém aí, dá um glória a Deus aí, aplauda o Senhor por esta palavra em nome de Jesus Cristo. Você que está em casa, Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, em o nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Essa reunião está encerrada para a glória de Deus. Com ele, todo dia vivendo, todo dia nascendo, todo dia é uma luta, todo dia é uma vitória. Pode ter, meu amigo, essa é a nossa história. Pai olhando pra cá e nós fazendo daqui, buscando seus caminhos. Se ele sair, por mais difícil que seja, é assim que tem que ser. Vamos lá, meu irmão, com ele vencer.
Tá conosco, vem pronto pra ajudar, pronto para o nosso pecado livrar. Pode ser difícil agora e até que será, mas ele está do nosso lado, tenha fé e verá. O dinheiro tá apertado, coração machucado, problema de família, doença que nos tira. O choro dura a noite, mas vai amanhecer e a alegria do Senhor vai fazermos vencer.